Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler então com a ajuda e a guia do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Diz o texto da palavra: a morte de João Batista, glória a Deus. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atentando-o, e de boa vontade o ouvia. Glória a Deus. Somente até aqui, irmãos, até o verso 21. Louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Está diante de nós a palavra de Deus, como todas as noites, louvado seja Deus. É uma palavra bastante conhecida, não é, irmãos? Nós sabemos lá o que aconteceu, que Herodes mandou prender João Batista, porque ele pregava a verdade, né? E uma das verdades que ele falou foi dizer para o próprio rei Herodes que não era lícito ele viver com a mulher que ele estava, Herodias, porque era mulher do seu irmão. Louvado seja Deus. E João Batista, não é, irmãos? Tomado pelo Espírito e querendo falar a verdade, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Proferiu essas palavras para Herodes e por isso foi preso. Mas, irmãos, veja que fato curioso, mesmo Herodes tendo mandar prender a João, e mesmo tendo degolado, como o próprio Herodes aqui, nós lemos no texto, o fez, ele respeitava muito João Batista, ele tinha um respeito, está escrito aqui nos últimos versos, irmãos, que nós lemos, né? Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. Irmãos, Herodes, quando ficou sabendo, então, né, depois que a garota, a moça lá, se não me falha a memória o nome, Salomé, né, dançou para ele, ela pediu, foi até a sua mãe e falou: o que devo pedir, né? Porque Herodes havia prometido para ela: peça-me o que você quiser, até metade do meu reino que eu vou te dar. Louvado seja Deus. E a moça correu para sua mãe, né? Um pouquinho antes aqui no texto está dizendo isso. Correu para sua mãe: o que eu devo pedir? Ela falou: peça a cabeça de João Batista. Porque ela também sabia que Herodes respeitava João Batista, que estava preso. E aí era o dia do aniversário de Herodes, irmãos. Aqui as escrituras relatam que era dia dos seus anos, logo é o seu aniversário, né? E ele estava lá com a presença de muita gente poderosa, muitas pessoas, irmãos, que sabia, bendito Deus, que Herodes não podia voltar atrás a sua palavra. Por isso, então, ele mandou um carrasco para degolar a cabeça de João Batista e matar João Batista. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E depois, quando o Senhor Jesus, irmãos, começou a pregar e curar, fazer as obras para a qual ele veio fazer, pregar o evangelho, ensinar e curar. Nesta época o Senhor Jesus estava em Nazaré e ele ficou sabendo da morte de João Batista, mas também chegou até Herodes, irmãos, a notícia do que o Senhor havia feito, as obras que o Senhor havia feito.
E Herodes disse então, como lemos aqui no texto: este é João Batista que ressuscitou dos mortos e está fazendo essas obras, como nós lemos aqui no texto, irmãos. Por que será que Herodes disse uma coisa dessa, irmãos? Será que Herodes tinha sonhado que João Batista havia ressuscitado? Herodes estava temeroso, irmãos. Herodes falou dessa forma porque a sua consciência o atormentava. Não tinha uma noite sequer que Herodes não sonhava com João Batista, aquela cabeça na bandeja, como a moça pediu para ele, de João Batista, não é? Como está escrito aqui nas Escrituras. Aquela imagem não saía da cabeça de Herodes. Então Herodes, com a sua consciência atormentada, glória ao nome do Senhor, falou dessa forma, que Jesus era João Batista, que seria João Batista que teria ressuscitado e reencarnado em Jesus. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Irmãos, hoje o Senhor quer nos admoestar pela sua palavra e Ele quer nos alertar acerca da nossa consciência. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a consciência é uma espécie de alarme moral que Deus colocou dentro de cada pessoa, dentro de nós. Dentro de cada um de nós, o Senhor colocou a consciência. Glória ao nome do Senhor. E ela, irmãos, ela nos acusa ou pode nos defender, e dependendo como for a situação, ela também nos corrige ou nos confirma algo na nossa mente e no nosso coração. A consciência, irmãos, é uma das coisas que Deus criou, extraordinário, além de muitas coisas que Deus criou, é uma coisa que Deus criou e colocou dentro de nós, seres humanos, que eu tenho por mim, sim, como algo extraordinário. Louvado seja Deus. Mas o que a Bíblia, de fato, ensina para nós, irmãos, sobre a consciência? Há vários capítulos, livros e tudo mais, que fala e nos ensina acerca da consciência. Como podemos mantê-la, irmãos, saudável e sensível à voz de Deus? Como faremos isso? Louvado seja Deus. E nesta noite, o Senhor manda essa palavra para nós, querendo nos admoestar, querendo nos ensinar. No livro de Atos, irmão, no capítulo 24, verso 16, diz assim: por isso, procuro sempre conservar a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Está aqui um ensinamento para nós, de como nós devemos, irmãos, bendito Deus, nos esforçar e o que nós devemos fazer para manter a nossa consciência limpa diante do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 2 aos Romanos, no versículo 14 e 15, Paulo diz assim: mostram que as exigências da lei estão escritas em seus corações, dando-lhes testemunho também a consciência. Mais aqui um ensinamento acerca da consciência. Louvado seja Deus. A consciência, irmãos, ela é um testemunho interior que aponta sobre o certo e sobre o errado. Louvado seja Deus. Deus colocou isso em todo ser humano, em todos nós. E não é só aquele que serve a Deus que conhece o Evangelho, irmãos. Não é só pessoas. Deus colocou também naqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, se nós pegarmos como exemplo uma criança, e uma criança já crescida, que já entende algumas coisas, e nós falarmos para ela assim, olha, né, o pai, a mãe, ensina para ela, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né, não pode proceder dessa forma, o seu comportamento não pode ser desse jeito. A criança absorve a informação, guarda na sua mente, e quando, irmãos, ela está longe do seu pai, da sua mãe, que ensinou para ela o bom comportamento, se ela tornar a fazer aquilo de novo, glória ao nome do Senhor, a consciência, irmão, vai alertar a criança, e é como se ela ouvisse, irmãos, a voz do pai e da mãe ali falando com ela, para que ela recue e não pratique tal ato, que já foi falado lá atrás, né? Seus pais e suas mães, para não praticar o ato. Irmãos, eu me lembro quando era criança, fui criado pela minha avó, eu não fui criado pela minha mãe materna, né? Não fui nem pelo meu pai, fui criado pela minha avó. E a minha avó era rígida, irmãos, na educação,
Minha avó era bastante rígida. Ela queria que nós nos tornássemos homens de bens. E com isso, irmãos, ela, no pensar, né, no conhecimento que ela tinha, por ser antiga também, ela nos cuidava de nós com bastante rigidez. E aí, ela sempre nos ensinava que na escola não era lugar de bagunça, nós não podíamos bagunçar na escola como os outros meninos, coisa de menino sempre faz, né, irmãos? Ela sempre nos falava, não bagunce na escola, preste atenção, eu não quero reclamação de professor, se vier reclamação de professor aqui, você vai apanhar. E a gente apanhava mesmo, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, quando chegava na escola, às vezes, motivado, irmãos, pelos amiguinhos da escola, pelos garotos da escola, eu ia lá fazer aquilo que não devia fazer, irmãos. Mas era automático, irmãos, era pensar em fazer, começar a fazer aquilo que ela falou para não fazer. Parecia que eu estava ouvindo a voz da minha avó na minha mente, né, para que eu já parava imediatamente. O que é isso, irmão? Não é que a minha avó estava ali do lado, em espírito, falando, mas eu estava, irmãos, sendo alertado pela minha consciência, irmão. A consciência, como o Senhor já deu de falar, é algo extraordinário que o Senhor criou e colocou dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Bendito seja Deus. Irmãos, nós temos na Bíblia, podemos encontrar na Bíblia, exemplos e tipos de consciência, irmãos. Na palavra do Senhor, glória ao nome do Senhor, que a consciência é como um juiz, né? A consciência age em nós como um juiz e nos acusa, defendendo as nossas ações. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, na Bíblia, ela nos ensina que nós podemos encontrar tipos de consciência, como, por exemplo, consciência limpa, como lemos aqui em Atos, no capítulo 24, 16, por isso procuro sempre conservar a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Também nós podemos encontrar na palavra, irmãos, sobre a consciência fraca, aquela consciência fraca. Romanos capítulo 14, versículo 1 e até o 3 diz assim: pode se sentir culpada por coisas que não são pecados, irmão. Aquela consciência está fragilizada, então até aquilo que não é pecado, ela pode se sentir culpada, ela se culpa, porque a consciência começa a acusar a pessoa daquilo que nem é pecado, mas ela está fragilizada, com a sua consciência fragilizada, e por isso ela, bendito Deus, se culpa dessa forma. Louvado seja Deus. Também, irmãos, existe a consciência cauterizada. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz assim: perde a sensibilidade ao pecado. Então, uma consciência, irmão, que está cauterizada, aquela consciência que está fechada, ela está ali travada, foi queimada, ela está, né, não tem como abrir, a consciência está cauterizada, irmão. Essa consciência, irmãos, bendito Deus, perde a sensibilidade ao pecado, porque não consegue mais receber os alertas, irmãos, bendito o nome do Senhor, para não praticar tal ato, para não pecar. E aí, irmãos, é um perigo quando a consciência está cauterizada. Bendito é o nome do Senhor. Também, irmãos, existe a má consciência. Talvez essa seja a pior das consciências que nós já lemos aqui, a má consciência. Em Hebreus capítulo 10, do versículo 22, diz: resultado do pecado não confessado. Então a consciência má, irmãos, é o resultado, né? Ela pode gerar resultado do pecado que não foi confessado. Talvez a pessoa pecou diante de Deus ou diante dos homens, mas ela não se sente culpada. Então ela é má consciência. Para ela não tem problema de o pecado não ser confessado, porque é má, consciência má. Bendito é o nome do Senhor. E nesta noite, irmãos, bendito seja o nome do Criador. Deus, por esta palavra, Ele quer, bendito Deus, nos constranger, irmãos, acerca da nossa consciência. Bendito Deus. Sim, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, como todas as noites, irmãos, manda a sua palavra, e hoje não é diferente, e o Senhor faz uma pergunta para mim, e faz uma pergunta para você, que está ouvindo esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Como está a sua consciência nesta noite diante de Deus, irmãos? Qual é o tipo de consciência que você está, bendito Deus, andando por aí? Louvado seja Deus. É uma consciência pura, louvado seja o nome do Senhor.
Ou a sua consciência está fraca? Louvado o nome do Senhor. A sua consciência é má, é suja, está insensível? Que tipo de consciência, irmãos? Hoje você está diante do Senhor, é a palavra de Deus, irmãos, não é a minha palavra, é a palavra que o Senhor manda nesta noite para nós, para nos alertar acerca da nossa consciência. Louvado seja o nome do Senhor, bendito Deus, aleluia, irmãos, louvado seja o nome do Criador. A consciência, irmãos, é um tribunal moral da nossa alma. Ela nos acusa, ela nos defende. A consciência, irmãos, ela não estabelece uma lei. Bendito Deus. A consciência, irmãos, ela não te leva à salvação. Bendito é o nome do Senhor, porque como a palavra do Senhor nos ensina, a salvação somente através de Jesus. Por isso ele disse: eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas então, irmãos, se a consciência não me salva, se a consciência, bendito Deus, me acusa, ou ela me defende, para que serve a consciência? Louvado seja Deus. Ela nos serve para nos avisar, irmãos, sobre a existência de uma lei. Glória ao nome do Senhor. Por exemplo, pense nisso neste momento, irmãos. A consciência, eu vou repetir isso. A consciência, ela não estabelece uma lei, mas ela avisa sobre a existência de uma lei. Bendito Deus. Com o exemplo que eu dei há pouco sobre a minha avó, quando dava alguma ordem acerca de comportamento na escola, quando eu ia praticar o ato, a minha consciência me lembrava que existia uma lei que a minha avó estabeleceu dentro da minha casa, que ela não queria bagunça na escola e nem reclamação de professor e nada disso. É a consciência, irmão, não estabelecendo lei, mas me lembrando que existia uma regra a ser seguida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a consciência, ela nos adverte que existe uma lei moral, por exemplo, que é expressa verbalmente por Deus. Nós temos o exemplo dos 10 mandamentos, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Os 10 mandamentos é um exemplo da consciência. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Existe uma lei e a nossa consciência, irmão, quando nós vamos praticar algum ato que vai contra os 10 mandamentos, a nossa consciência vai nos avisar. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que trabalha a consciência, irmãos. A consciência, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele usa a nossa consciência, irmãos, para nos levar a Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele usa a nossa consciência para nos levar para perto daquilo que é de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas se a nossa consciência, irmão, está fraca, se a nossa consciência está cauterizada, bendito seja o nome do Senhor. Se a nossa consciência, irmãos, bendito seja Deus, ela não é saudável, ela é má, bendito seja o nome do Criador. O Espírito Santo, irmãos, então tem dificuldade de nos levar para perto de Deus. Bendito seja o Senhor. Bem-aventurado é você que está ouvindo esta palavra. Glória ao nome do Criador, que a sua consciência está limpa diante de Deus, que você, bendito Deus, tem uma consciência, aleluia, que quando você vai praticar algum ato, quando o Senhor, bendito Deus, já determinou a lei nos 10 mandamentos, ou então no Sermão da Montanha, está aqui, bendito Deus, a lei, louvado seja Deus, que é a palavra do nosso Deus, e quando você vai fazer alguma coisa, louvado seja o Senhor, em que não agrada a Deus, a consciência, bendito seja o teu nome, que está limpa diante de Deus, te vai alertar para você parar naquele momento e você não praticar tal ato. Louvado seja o nome do Senhor, bendito Deus, que nos mandou esta palavra nesta noite, irmãos. Louvado seja o nome do Criador, irmãos. Aleluia, o nome do Senhor. A consciência, irmão, foi colocada dentro de nós, seres humanos, para nos avisar quando estamos quebrando, irmãos, uma dessas leis, o que está escrito nesse livro sagrado, que é a Bíblia. Foi para isso que ela foi criada. É como uma luz vermelha, irmão. Louvado seja Deus. É como se fosse uma luz vermelha dentro de nós. Quando nós pensamos em fazer algo que não agrada a Deus, que vai contra todos os princípios do cristão, acende uma luz vermelha. E quando a gente está, bendito Deus, aleluia, diante da situação, ou diante daquilo que não agrada a Deus, e se nós não dermos
bendito Deus, ouvidos para a voz da consciência, irmãos. De repente, essa luz vermelha começa a piscar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, como esses carros de hoje em dia, modernos, irmãos. Bendito Deus, esses dias eu dirigi um carro moderno, e eu coloquei a marcha ré do carro, comecei a dar a ré, irmãos, e aí começou lá aquele sinal sonoro, de que eu estava aproximando do alvo lá atrás do carro, mas aí eu continuei acelerando para trás, dando a marcha ré, e de repente, irmãos, esse sinal sonoro disparou de uma forma que está para nos avisar, olha, vai bater lá, você vai danificar o veículo. Assim a nossa consciência, irmãos. Quando nós não damos ouvidos à voz da consciência, é assim que age, irmãos, dentro de nós. Nós sentimos dentro do nosso coração, o coração começa a bater mais forte, louvado seja Deus. E nos vem à mente, bendito Deus, a palavra do nosso Deus, aleluia. Quando a consciência nos acusa, irmãos, de algo que estamos fazendo, ela diz, não faça isso, você está errado, não fale dessa forma, não profere essas palavras, não fale contra o seu patrão, não fale contra o seu pai, jovem, honra teu pai e tua mãe. É a consciência, irmãos, cobrando de nós as nossas atitudes de cristão, louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Mas, irmãos, a grande maioria de nós, começando por mim, pregador, e de você também que está ouvindo esta palavra, muitas das vezes, irmão, nós vamos contra a nossa consciência repetidamente, louvado seja Deus. A consciência está nos avisando, mandando um sinal sonoro para nós, mas e nós insistimos, irmãos, e aí, repetidamente, a consciência vai nos acusar. Bendito seja o nome do Criador, irmãos, bendito seja Deus. Irmãos, bendito Deus, a Bíblia nos ensina, como nós já vimos, sobre vários tipos de consciência, irmãos. Como já lemos aí no início, no capítulo 1, no livro de Tito, verso 15, fala acerca da consciência contaminada, irmãos. Essa talvez seja uma das piores consciências, além da cauterizada, e a mais perigosa. Aqui, irmãos, tem uma parte que mais me impressiona neste assunto desta noite, sobre a questão da consciência. A consciência pode nos avisar quando estamos errados, mas ela também pode se tornar corrompida. Louvado seja Deus. É como um pequeno sino que deveria soar de forma clara dentro de nós, mas que se racha e passa a emitir um som distorcido. Louvado seja Deus. Então, quando nós rejeitamos a voz, irmãos, da consciência, não damos ouvido, repetidamente, uma vez após outra, vamos repetindo o ato, irmãos, ela pode se tornar má, a nossa consciência. Então, se nós estamos diante de Deus, como uma consciência limpa, glória a Deus, e nós não damos ouvido para a consciência, vamos repetidamente fazendo aquela ação indevida, nós tornamos a nossa consciência má e contaminada, vai enviar sinais errados para o nosso coração e pode nos levar a tomar decisões erradas também. Glória ao nome do Senhor, irmãos. O que acontece, irmãos, é que a nossa consciência, ela não nos avisará mais sobre as nossas decisões erradas, se nós não dermos ouvido a ela e repetirmos, irmãos, ações, bendito Deus, repetidamente, que não agrada ao nosso Deus, irmãos. A consciência, irmãos, ela chamará o mal de bem e colocará trevas no lugar de luz. Dirá que o amargo é doce, irmãos, e também dirá que o doce é amargo. Louvado seja o nome do Senhor. Ela própria se tornará perversa. Glória a Deus. Pense nisso, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. É uma situação extremamente perigosa, irmãos, a consciência, estarmos assim, com a consciência dessa forma, não dando ouvido a ela, tornando a consciência má, tornando a consciência perversa, contaminada. Bendito seja o nome do Senhor, porque, irmãos, nós vamos ficando ali
perigosamente, num lugar perigoso, irmãos, e de repente, irmãos, isso vai nos afastando do Evangelho. O Evangelho já não começa a já não ter mais, bendito Deus, bendito seja o Senhor, ser mais importante para nós, e nós vamos esquecendo, irmãos, da obra da cruz, bendito seja o nome do Senhor. Se a consciência, irmãos, se tornar perversa e má, ela vai nos afastando das coisas, daquilo que é de Deus, bendito seja o nome do Senhor, e nós podemos esquecer, inclusive, irmãos, que o sepulcro está vazio, pelo amor das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, glória a Deus, irmãos. Temos que tomar cuidado, irmãos, com a questão da consciência, e estarmos nos esforçando, irmãos, orando ao Senhor constantemente, para que nós possamos, irmãos, estar com a consciência limpa, a consciência tranquila diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Mesmo que nós estejamos, irmãos, praticando igrejismo, que é estar na igreja todo domingo, é estar na igreja, bendito seja o Senhor, todas as quartas à noite, no dia de culto. Louvado seja o Senhor. Se a consciência estiver má, perversa ou cauterizada, irmãos, não vai adiantar, bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite, irmãos, o Senhor nos envia esse alerta, para que nós possamos, bendito seja o Senhor, acordar, irmãos, bendito seja o nome do Criador, e nós possamos, bendito Deus, orar ao Senhor, irmãos, para que a nossa consciência seja limpa, irmãos. Hoje é o dia da libertação, bendito seja o nome do Senhor, para nós nesta noite. O Senhor quer nos libertar, temos que nos confessar diante de Deus, para que o Senhor limpe nós, para que o Senhor recomece, bendito seja o nome do Senhor, e limpe a nossa consciência. Nesta noite, irmãos, deixe o Senhor Jesus limpar a sua consciência pelo seu sangue, o sangue que Ele derramou na cruz, pelo amor da sua alma, pelo amor da minha alma. Louvado seja o Criador, irmãos, bendito seja o Senhor. O Senhor Jesus, irmãos, é aquele que pode transformar todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, bendito é o Criador. Irmãos, fica então esse alerta para nós nesta noite, acerca da nossa consciência. Que tipo de consciência nós estamos nos apresentando diante de Deus? Ela é perversa, irmão, ela é má, ela é suja. Bendito seja o Senhor, mas nesta noite o Senhor quer vir, bendito Deus, por esta palavra, tomar você pelo seu Espírito Santo, limpar a sua consciência e tornar ela limpa diante de Deus e diante dos homens também. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor manda para nós nesta noite. Recebamos como vinda de Deus, e o nome do Senhor seja sempre louvado. Amém, glória a Deus, aleluia.